Hoje é domingo, mais ou menos 1h do dia 28 de junho. E ontem, sábado, eu passei basicamente o dia inteiro assistindo os filmes de Minha Mãe é uma Peça. E eu pude tirar uma pequena reflexão de cada um dos filmes. E eu queria trazer hoje no canal. Oi, para você que não me conhece, eu sou o Lucas. Nesse canal você encontra assuntos sobre comportamento, os meus achismos, as minhas opiniões, minhas reflexões, mas tudo embasado nas vozes da minha cabeça, porque eu não sou formado em nada, não sou psicólogo, eu só sou uma pessoa curiosa. Enfim, dando essa introdução, vamos lá. O primeiro filme que eu assisti foi o primeiro, né? Minha Mãe é uma Peça 1, e eu quero começar com esse porque esse filme, ele traz uma coisa muito interessante pra mim. Eu tenho conversas muito diretas com isso, com uma amiga minha. Inclusive a gente conversou sobre, né, os nossos pais, eles não terem amigos, né. Então, a gente tá numa geração onde se você vem de uma família onde a sua mãe ou seu pai teve uma infância um pouco mais difícil, dificilmente eles têm uma rede de pessoas para ter apoio sobre algum aspecto, sobre alguma coisa. E eles escoram muito isso na família. Então, a família, para algumas pessoas, é tudo. E a gente vê isso com a dona Hermínia, que ela lida com a crítica dos filhos da pior forma possível. Os filhos simplesmente falam para ela numa ligação, não para ela diretamente, né? Falam em ligação e a ligação estava acontecendo ainda, então ela ouviu por acidente. Os filhos chamando ela de chata, de implicando com ela e coisa do tipo. E isso trouxe para mim a reflexão de que no fundo, né, nossos pais, eles são tão crianças, tão imaturos quanto nós. Às vezes eles não estão preparados para lidar com as nossas opiniões, de que às vezes eles são chatos mesmo, sabe? E tá tudo bem, é necessário ser chato, sabe? Eu vejo isso muito na minha vida mesmo. Eu sinto muita gratidão pelas proibições que eu tive na minha infância com relação a sair quando eu era mais jovem e tal, tanto do meu pai quanto da minha mãe, porque eu sinto que me protegeram em um certo aspecto, sabe? Só que quando a gente é jovem, a gente não entende isso. E isso pegando pelo lado dos filhos, né? Quando você é pai, não sei, só estou falando do meu achismo, mas quando você é pai, eu acho que muitas das vezes você não está preparado para lidar com as críticas que os seus próprios filhos, né, o seu próprio filho vai fazer com relação ao seu comportamento. Porque uma relação, ela é baseada nas duas vivências, né? A minha vivência enquanto pai e a sua vivência enquanto filho, ou vice-versa. Então, acho que o principal cerne desse filme, né, desse primeiro filme, para mim foi isso. Foi essa dificuldade que a dona Hermínia tem em lidar com as críticas dos filhos para com ela. E é muito complicado porque a gente, quando a gente tá nesse lugar, a gente tem que sair um pouco, né? E aqui eu não falo só dos pais, eu falo do ser humano como um todo, que não aguenta receber críticas, né? A gente tem que sair daquele pedestal e entender que a gente não é tão bom quanto a gente acha, sabe? E é muito difícil esse lugar. Mas, enfim, resumindo, é basicamente isso. Dona Hermínia lidando com a crítica dos filhos da pior forma possível. Mas tadinha, né? Naquele contexto, a personagem julgava estar fazendo o melhor possível. Inclusive, ela tem um diálogo muito bonito com a tia Zélia, que ela fala, né, que a gente cria filho e tal, e dá tudo pra eles, pra depois eles virar as costas pra nós. É um diálogo triste e bonito ao mesmo tempo, porque mostra o sacrifício que os nossos pais fazem, né, pra com a gente. Mas ao mesmo tempo é triste, porque é um eterno abdicar da própria vida em prol da vida do filho, sabe? E aí, vez ou outra, acaba espelhando na relação do filho com o filho as expectativas que não foram cumpridas, né? Eu percebi muito isso neste filme.
No segundo filme, ainda citando a tia Zélia, é, a gente tem um vislumbre dela perdendo as memórias aos poucos, né? No filme não deixa claro se é Alzheimer ou alguma outra doença degenerativa ou simplesmente a velhice mesmo, mas ela vai esquecendo as coisas, a memória a curto prazo dela vai se deteriorando, né? E eu quis ir para um outro lugar na minha reflexão. E a nossa vida é baseada nas nossas memórias. Então, quando a gente perde as nossas memórias, quando a gente não tem mais as nossas memórias para a gente se escorar, né? O que a gente é? Quem nós somos? Eu fico muito pensando nisso nas pessoas que são mais velhas e que sofrem de Alzheimer mesmo. Essas pessoas, elas deixam de ser quem elas são, elas simplesmente não têm mais identidade. A identidade que elas têm é fruto da nossa percepção, né, enquanto familiares ou pessoas que estão à volta, ou pessoas que estão à volta dessa pessoa em si, né, dessa pessoa que está doente, e cria-se um senso de identidade muito perdido ali, sabe? E eu acho que essa é uma das, não mortes, mas eu acho que é uma dos últimos estágios finais da vida mais tristes que tem, você perder quem você é, sabe? A sua identidade enquanto ser humano. Enfim, pesou o clima. É, ainda nesse segundo filme, né, A Minha Mãe é uma Peça 2, eu percebo que tanto a Dona Hermínia quanto o ator do Erson Capri, que faz o pai, né, o Casalberto, eles focam muito na relação dos filhos. Então, a vida dos pais, ela acaba girando em torno dos filhos. Então, eles são sempre se colocando em segundo plano, né? Tem até um determinado momento no filme que ele exalta, né, que a Dona Hermínia deu sangue para criar os filhos e tudo mais, o que é muito bonito, assim, de verdade. É muito bonito essa relação de fraternal mesmo, de um amor fraternal, de uma mãe para um filho, ou de um pai para um filho, onde o pai ou a mãe em questão abdica das próprias coisas, né, para fazer com que o futuro do filho seja mais próspero. Só que ao mesmo tempo eu acho essa realidade muito cruel e muito triste, assim, no mundo trazendo para a realidade, né? Porque todo mundo é digno de ter lazer, todo mundo é digno de ter uma vivência boa, de ter uma educação decente, de ter acesso a tudo que é bom e do melhor, né? Mas como eu falo, né? A gente vive num mundo onde o capitalismo tardio nos mata dia após dia. Então, quando a gente tem, né, no meu achismo, eu acho que quando um pai vê um filho, ele fala, não, ele merece mais do que eu mereço, então eu vou abdicar de tudo que é meu para dar para ele. Só que aí entra para minha análise do terceiro filme, a minha percepção do terceiro filme, que é o luto dos nossos pais quando os filhos crescem. E eu coloco essa situação aqui porque eu não sou pai, tô bem longe disso, na verdade, mas eu imagino que para os nossos pais seja muito difícil para eles perceberem que nós, enquanto filhos, a gente cresceu. E eu fico pensando, né? Às vezes eu fico me perguntando quando foi que minha mãe que ela se deu conta que eu já não era mais aquele garotinho, sabe? Que eu já não era mais aquela criança. Quando foi que ela se deu conta? Porque a vida vai acontecendo, né? Tem até uma frase engraçada de Tapas e Beijos que a Fátima fala pra Sueli: o tempo tá passando, Sueli. Sabe? Ó, passou o tempo. E quando você vê, você já é adulto, sabe? A sua vivência já foi. E isso é muito duro, né? Isso é muito duro, porque eu entendo como os pais e as mães se sentem. Lógico, eu não tô na pele deles, né, porque eu não tenho essa vivência, mas eu entendo que deve ser muito difícil, porque querendo ou não, você coloca muitas expectativas naquele serzinho, né, que é parte de você aquilo. E não só, né, os filhos de sangue, os filhos adotivos, ou até as inúmeras construções de famílias que a gente tem, né, que são filhos criados por avós ou filhos criados pelos tios, mas independente a gente não, né? Essas pessoas colocam expectativas em cima dessas crianças que estão crescendo, né? E quando elas crescem e essas crianças tomam as próprias decisões, né? Viram adultos, é muito difícil para os pais, muito difícil. Eu lembro de uma parte do filme onde a Marcelina, ela tem a própria filha
e a dona Hermínia vai cuidar, né, da netinha, e ela dá chupeta. E a Marcelina fica possessa da vida e tudo mais, porque, assim, não era o que ela queria, né? A filha era da Marcelina, não da dona Hermínia. Então a dona Hermínia perde um pouco aquele poder, né, de não de controlar, porque não é controle, mas de exercer a autoridade perante aquele serzinho que é menor, né? Tá em formação ali. E quer exemplo melhor do que esse, sabe, para demonstrar que a dinâmica de poder familiar mudou, sabe? E no terceiro filme é nítido o momento exato que a dona Hermínia percebe que os filhos já não precisam mais dela. Essa parte do filme é uma das partes que mais dói em mim, assim, porque é um momento muito bem pensado, assim. A direção criativa desse filme colocou esse momento muito bem trabalhado. A dona Hermínia planejando o casamento de um dos filhos e planejando o nascimento da neta, da filha. E os dois filhos rejeitando as duas propostas dela e tudo mais, e ela se dando conta de que ela não era mais tão. Não que ela não era relevante, mas que as opiniões dela, o jeito dela de fazer as coisas não era mais necessário, porque agora eram pessoas adultas correndo atrás das próprias coisas, né? E isso me traz à tona, né? Eu queria muito não me vivenciar essa dor, né? Mas eu queria muito poder resgatar o momento onde minha mãe e meu pai perceberam, né, que eu era um adulto crescido. Eu sei que para eles, né, para os pais, você que está assistindo, que é pai ou mãe, eu acho que quando você tem filho, o seu filho vai ser uma eterna criança para você, né? A gente percebe isso com os nossos avós. Eu não sei vocês, mas a minha avó, ela trata a minha mãe como se fosse uma criança até hoje. E eu acho isso a coisa mais linda, sabe? Eu acho isso a coisa mais linda, porque é um amor que é fraterno, é algo puro ali, sabe? E é cheio de boas intenções. Por mais que às vezes, né, e aqui eu não tô falando mal, mas por mais que às vezes, tipo assim, as escolhas e as opiniões não caibam mais aos filhos, né? As opiniões dos pais não caibam mais aos filhos. Mas a relação ali, ela é em volta de muito carinho. Óbvio que existem lares disfuncionais, né, onde as mães e os pais são completamente narcisistas e tal, mas aí é uma conversa para outro vídeo. Mas é muito interessante como o Paulo Gustavo, ele é um gênio, assim. Eu penso que de tempos em tempos a humanidade produz gênios. Gênios na música, gênios no teatro, gênios no cinema, gênios na literatura. E Paulo Gustavo é um desses gênios, porque você vê um homem caracterizado por uma mulher, é uma drag queen ali, mas te passa uma sensação tão crua do suco da família brasileira que é impossível você passar por esse filme e não se conectar nem 1% com qualquer cena que seja, sabe? Porque é muito o retrato de como é a família mesmo, as construções familiares, né? E, assim, acho que essa trilogia é uma obra, assim, esplêndida. Eu não tenho o que falar. Eu acho que a única coisa que eu não gosto é do segundo filme. Eu acho ele, né? Primeiro e o terceiro são 5 estrelas. Mas o segundo eu daria 4. Porque eu acho que anda e não vai pra lugar nenhum. Mas, ainda assim, como eu falei, né? Eu trouxe opiniões sobre isso. Então, é possível tirar. Eu acho que quando a gente começa a estudar, né, é, aquele conteúdo que a gente consome, seja série, filme, livro, a gente consegue ler as situações pela semiótica daquilo. E a gente consegue entender o que está sendo dito ali e pegar aquele material como repertório para nossa própria vida. E todas as vezes que eu assisto esse filme, esses filmes, essa trilogia, já é a terceira vez que eu assisto essa trilogia, né? Eu sempre me emociono nos mesmos lugares, nas mesmas cenas. Nas mesmas cenas, dos 3 filmes, nas mesmas cenas eu sempre me emociono. Porque existe um lugar ali de, de saudosismo da tristeza, sabe? Não da tristeza, mas da melancolia. Existe um lugar ali nesses filmes que toca muito no ponto sensível que é a nossa relação com os nossos pais. E
como dizia Elis Regina, né, ainda somos os mesmos como os nossos pais. É, é isso, eu acho que Paulo Gustavo era um gênio. E sempre que eu revisito essas obras, eu penso que a dona Dea Lúcia, a mãe de Paulo Gustavo, ela é uma mãe de muita sorte, sabe? Muita sorte, porque é nítido o talento que aquele homem tinha, sabe? E tem, porque para mim, Paulo Gustavo ainda vive. É isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e pretendo trazer mais vídeos assim, onde eu analiso mais conteúdos que eu consumo. E é isso. Até a próxima. Tchau.